vivo, primeiro episódio do podcast Empreendedores de Fé. Amém, cara, amém. Coisa boa. Cara, que felicidade. Em que marco, viu? Muita gratidão no coração por Deus ter marco. preparado esse momento, meu irmão Eduardo, e aqui estarmos juntos. Amém. Nossa, é um prazer. Antes de tudo, queria dizer, meu irmão, que o principal motivo para aqui estarmos é para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém. Amém, amém. Sejam muito bem-vindos, meus amados. Vamos começar, vamos bater um pouquinho de papo, né? Vamos bater um papo aqui bem descontraído, Coisa boa, meu irmão. de uma forma bem natural, onde a gente entende, irmão Eduardo, que crescer junto é algo que se torna mais fácil ou menos difícil, porque o crescimento é algo doloroso, né? Sem o processo que nos molda para a gente crescer, tornar uma pessoa melhor dia após dia, a gente não consegue. Não consegue. Então, a dor, o aprendizado dessa caminhada é essencial. Com certeza. É essencial. E é por isso que aqui nós estamos. O propósito, né, é justamente isso, né? Passar essa visão desse senso de processo. Para Justamente. as pessoas entenderem que o processo ele vai existir. E crescer junto se torna mais fácil. Justamente. Eu sou uma pessoa que eu me considero, tenho uma humildade suficiente de reconhecer, Eduardo, que eu estou no meio da caminhada. Amém, verdade. Né? A gente vê muitas pessoas que a gente tem como referência, que já está um pouco à frente, mas essa caminhada ela é contínua. Nós nunca vamos chegar ao o título de varão perfeito, de homem perfeito, porque não existe esse. Né? A gente sabe que o único que veio perfeito aqui nessa terra foi o nosso Senhor Jesus. Verdade. Mas buscamos ser pessoas melhores. Com certeza. Queria aqui, antes da gente iniciar, de fato, os pontos que a gente separou aqui, agradecer a Deus, né, mais uma vez, por essa oportunidade. Agradecer ao nosso técnico Lucas, que está por trás de tudo isso aqui. Ele é o maestro. É o maestro, é o ele nosso que comanda, técnico. Ele está comandando tudo ali, ele faz as coisas que a gente não entende. Já ali, nos ó, ajudou aqui. Brigadão, viu, Lucas? Antes da gente estar iniciando, Eduardo já fez todo o processo de Não, eu vi aqui, planejou tudo aqui, teste. organizou as câmeras, organizou... Não, lindo. E falar em câmeras e tudo, o que foi que você achou do nosso cenário? Não, perfeito. Não, aqui tá outra... Canequinha. Tá uma coisa... Pessoal, ó, canequinha, padrão podcast, Rapaz. Empreendedores de Fé. Ei, Tudo para melhor deixar as coisas claras para vocês que vão nos acompanhar nessa caminhada. tacinha com água, tá vendo? Claro, para melhor recepcionar o meu irmão e amigo Eduardo. Meu irmão, é um prazer, cara, é um prazer. E é isso, Eduardo. Essa caminhada se inicia hoje. Isso. Primeiro episódio do podcast Empreendedores de Fé. E aqui a gente quer, antes de tudo, dizer que vai ser uma jornada, uma caminhada em prol de nós juntos crescermos. Né? Já foi dito aqui, tanto na área emocional, como na área espiritual, como na área financeira, de empreendedorismo. Hoje mesmo, Eduardo, eu conversava com uma pessoa e ela dizia, vou te acompanhar e tal, estamos aqui na expectativa. Eita. Mas eu nem sou empreendedor, eu não tenho esse espírito. Aí eu peguei e disse, você enganada. Olha, Todos nós somos empreendedores. é verdade. O motivo, que para muitos é simples, mas o motivo de você administrar a sua rotina, você já se torna um empreendedor. Você está administrando a sua vida para melhor ela se encaixar no seu cotidiano. Então, o principal motivo também do Empreendedores de Fé, o podcast, é passar para pessoas que o poder de empreender, ele vai além de administrar uma empresa, de administrar um negócio, é administrar a sua própria vida. Né? Eu comecei a entender isso, Eduardo, nessa minha caminhada, e eu estou no caminho, eu estou no meio desse percurso. E é como eu lhe falei, muitas coisas já mudaram. A partir do momento que eu percebi que a minha administração da vida em si, ela é mais importante do que outras situações. Fato, não, isso quando a gente teve, realmente a gente tem esse entendimento de que caminhar junto traz essa força pra gente. Cara, é igual o senso de congregar. Uma coisa, meu pastor disse o seguinte pra mim, que você congregar não é somente você vai pra igreja, vai no culto, né, ou vai na missa, caso, né, vai na sua reunião, não. Congregar é mais do que isso. Congregar é você estar junto, viu, Lucas? Congregar é você estar junto. Congregar é você estar ali pertinho. Aí eu pelejando para entender assim na prática o que era. Porque para mim eu cresci na minha vida todinha achando que congregar eu ia para a igreja, bati aquele ponto. Tá entendendo? Geralmente a gente pensa isso. Pensa isso.
Né? Só que tem um grande chave nisso, foi uma virada de chave na minha vida muito grande. Por quê? Quando de fato eu comecei a congregar, algo diferente aconteceu. Que foi o quê? Comecei a andar junto. Comunhão. União. Ei, é diferente, cara. Uma coisa é você ir para um certo ambiente e participar de forma, digamos assim, de tabela, assim, de calendário. Tu entende? De calendário você vai participando. Isso mesmo. Né? E outra forma é você enraizar. Outra coisa é você pegar a tua vida e enraizar nela. Né? Nesse processo, nesse grupo, né? Nesse ambiente. A tal ponto de você começar a meio que absorver, né, a atmosfera desse ambiente. Isso mesmo. Quando a gente começa a absorver essa atmosfera desse ambiente, o ambiente vai começar a ditar até mesmo as suas atitudes. Isso aí a gente pode provar como 1 mais 1 é 2. Certeza. Tu entende? Como 1 mais 1 é 2, a gente pode provar isso. Se você for pegar uma pessoa que realmente está ali focada querendo estudar para um concurso público, querendo passar no vestibular, enfim, um vestibular concorrido, se ela não focar, não começar a frequentar lugares onde venham trazer crescimento para ela, não caminhar com pessoas que vêm fazer uma comunhão com ela ali de crescimento, de ajuda, meu irmão, não vai dar certo não. Não vai dar certo. Isso serve para empresa, para família, para amizade, para tudo, cara. Eu costumo dizer, Eduardo, e a todos que nos escutam, que o nosso principal concorrente somos nós mesmos. Você concorda com isso? É verdade. Se a gente não vence a nós mesmos, nós vamos vencer na vida? Nós vamos ser uma pessoa melhor, seja em qualquer área. Uhum. Você está entendendo? Existem muitas áreas na minha vida que eu necessito, de uma forma geral mesmo, falando, eu reconheço isso, mudar. Então é por isso que nós estamos aqui, para crescermos juntos. E se eu não vencer a mim mesmo, eu não vou conseguir alcançar os meus objetivos. Isso. Vou te dizer um exemplo muito simples, mas que é muito forte. Escutem. Eu digo que eu vou acordar cedo para começar uma atividade física. A partir de amanhã eu me acordo 5 horas da manhã, 5h30 eu estou fazendo uma atividade física, vai ser assim, assim, assim meu dia. Aí no outro dia você não faz. Despertador toca, você bota o celular lá pro outro lado. Não, amanhã eu começo. Ou seja, não venceu a si mesmo. Não venceu a si mesmo. Você está entendendo? Teve uma motivação ali no início, mas a constância, né? Você não teve... E muitas das vezes eu recaio nisso. Eu estou nesse processo. Eu creio que você também. Para vocês que não sabem, o Eduardo, acadêmico de medicina... Graças a Deus. Já médico. Para estar ali já, 1%. 1%. Falta 1% para ser médico. Amém. Um cara que eu admiro demais. E eu creio que muitas das vezes amanhã eu vou estudar, vou fazer assim, assim, assim. E quando chegou, as coisas não aconteceram. É verdade. Entendeu? Então a gente tem que buscar todos os dias isso, vencer a nós mesmos. Superar a nós mesmos, seja o medo, seja as dificuldades que nós mesmos criamos sobre as nossas vidas. E quando a gente dá esse primeiro passo de vencer a nós mesmos, dia após dia, porque isso é uma construção. Nós não vamos mudar da noite para o dia. Tudo é uma construção, é degrau por degrau. E vai ter uma época que você não vai tropeçar, vai cair, aí é onde entra uma chave principal. Todas as vezes que a gente cai, Eduardo, a gente não pode ter vergonha de se levantar. A gente tem que ter vergonha de ficar no chão. Isso. Seja na nossa caminhada cristã, seja na nossa caminhada empresarial. Quero logo dizer aqui um testemunho. Esses dias eu lembrei, eu não lembrava. Meu Deus, empreendedores de fé, estou no meio da caminhada e tal. E o Espírito Santo de Deus me fez lembrar que eu comecei a empreender com 8 anos de idade. Caraca. 8 anos. 8 anos de idade. Deus do céu. Agora anos. Diga como. Não, aí meu amigo, eu nem imagino. Eu tinha uma banquinha de bombom. Banquinha de bombom. Mas aquela banquinha como assim? Banquinha de bombom, vendia bombom, xilito, pipoca, pirulito, botava na calçada e comecei a entendi. É como se fosse uma bichinha de... como se fosse uma bandeja que tu colocava. Isso. Cheguei da escola, olhei para meu pai não era uma pessoa financeiramente estruturada, mas também nunca faltou nada, sabe? Sei. Eu disse, pai, eu quero uma banquinha de bombom. Aí disse, meu filho, você tirou isso de onde? Não, quero. Me deu a primeira, me mandou fazer a banquinha, me deu a primeira banho de loja, como se diz, e ali eu comecei a empreender. Eu não sabia, eu não lembrava, na verdade. Então, assim, todas as vezes que a gente inicia algo... 8 anos. 8 anos. Meu Deus. E aonde eu quero chegar? Cara, quebrei diversas vezes, estou no meio da caminhada,
quebrei cara, quebrei financeiramente, passei um momento muito complicado há 3, 4 anos atrás. Mas sabe qual é o importante de tudo isso? Que eu estou aqui, eu não desisti. É verdade. E é essa uma das principais estratégias do Empreendedores de Fé. É pessoas que estão nessa caminhada, você está entendendo? Que vai acontecer os tropeços, as quedas, as decepções, mas a gente junto, um ajudando o outro, através do testemunho do Eduardo, através do testemunho do João Antes e dos convidados que aqui vão participar, que o Empreendedores de Fé vai trazer cada episódio um convidado, o Eduardo vai estar nos auxiliando sempre, e vai estar aqui um grande empreendedor, um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, para a gente junto crescer. Aprendendo, né? Através dos testemunhos dessas pessoas que já estão um pouco à frente da gente, mas estão na caminhada. E através daquele conselho, daquela história de vida, a gente filtrar situações para encaixar na nossa caminhada. Porque eu sou altamente contra, Eduardo, e me corrija se eu estiver errado. A gente vê muito coach, muitos professores de mentoria, essas coisas. Ah, faça exatamente assim que vai dar certo. Não, cara. Não é uma receita. Não é uma receita. Não é que ele fez assim na vida dele que vai dar certo na minha, na sua, das pessoas que aqui escutam. Mas a gente vai filtrar caminhos, entendeu? Que vai nos dar um norte, uma direção. E no meio da nossa caminhada, que cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua caminhada particular. A gente ir se reinventando. E eu quero aqui dizer para vocês que estão nessa caminhada. Meu amigo Eduardo está terminando aí, vai começar logo sua caminhada de empreendedor, não vai ser só método de consultório, eu tenho certeza. Com certeza. Então, meu irmão, caiu, levanta e segue em frente. E eu tô aqui para aprender, né? Eu tô aqui para aprender. Como o Jones falou, eu tô terminando um curso que para mim foi uma realização de um sonho, né? Eu entrei na faculdade, eu tinha 19 anos. Hoje eu tenho 24, faço 25 daqui a 2 meses. Pai, tu é um homem, viu? E aí entrei com 19 anos. Imaturidade, Lucas, tu não precisa ver. Imaturidade que eu não sabia nem pra onde ia, cara. Eu não sabia estudar, não sabia. Eu morava só, pra piorar a situação, eu morava só. Aí eu tinha. Vê só, viu? Eu tinha que fazer feira. Eu tinha que fazer tudo. Sem carro, sem nada. Ou seja, eu tinha que organizar até. Pra tirar dinheiro, eu tinha que ir no mercado. Mas pra ir no mercado, eu tinha que gastar com Uber. Ou seja, para tirar dinheiro, minha mãe depositava, vamos supor, 100 reais. Eu não tirava 100, tirava 90, porque eu tinha que gastar, né? Já era 10 a menos. 5 para ir, 5 para voltar. Isso é empreender, administrar os seus recursos. E ou seja, eu ficava com 90, eu já não contava com aqueles 10, né? E aí eu ia para a igreja, eu falei, não, peraí, tô indo para a igreja, já vou tirar minha parte também da igreja, né? Que é um princípio, já a gente vai falar sobre princípios, né? Isso. E aí eu tirava minha parte da igreja, eu acabei que, tipo, eu comecei a gerar isso em mim, e eu falei, bicho, essa responsabilidade aí é bem, né? Acaba tem que vir criando para essa responsabilidade. E Deus ele veio ser muito bom comigo. Estou me formando, graças a Deus agora. E a única coisa que passa pela minha mente é isso. Conhecimento. Sabe? Porque sem conhecimento, a gente pode ganhar tudo nessa vida. A gente pode conquistar prédio, carro, tudo. Tudo de conquista de terreno, sabe? A gente pode ter. Mas, João, quando a gente estuda, ou, em outras palavras, quando a gente aprende algo, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é isso que a gente vai progredir. Isso, é uma caminhada. Né? Nessa caminhada a gente vai gerar conhecimento, a gente vai trocar conhecimento, né? A gente vai se construir. Ei, ninguém tira isso da gente. Tira não. Cara, ninguém tira isso da gente. Tira não. Ninguém tira isso da gente. A gente é que faz, Eduardo, hoje eu tenho esse entendimento. Eu não tinha, mas a partir do momento que eu coloquei isso na minha mente, a nossa mente, ela é nós quem determina quem ela vai ser. Isso. Ei, pareceu do dia que a gente foi correr, não sei se tu lembra, a gente tava correndo ali na avenida. E tu olhou assim pra mim, a gente correndo, cara, e tu olhou assim pra mim e disse assim, ei, tu tá cansada? Eu falei, não, eu tô cansado. Aí eu, pronto, sua mente não tá cansada. Foi. Tu falou desse jeito pra mim. Você que controla o seu corpo. E você terminou o percurso. E eu terminei o percurso. Aí deixa eu te dizer, aí no dia, na semana, eu acho que foi umas 2 semanas depois, a gente foi pra uma prova lá no Crato. Não sei se tu 10 lembra. quilômetros. 10 quilômetros. Foi minha primeira prova. Primeira corrida. Não, aí tu correu, ó. Aí tu foi-se embora, me deixou lá atrás, né? Tu já é experiente, me deixou lá atrás, eu correndo. Aí, meu Jesus do céu, cadê João? Cadê ele? E eu fui na minha, né? No meu ritmo. Eu fui no meu ritmo, aí fiz o percurso. Quando faltava 2 quilômetros para terminar o percurso, tinha 2 senhoras que estavam já terminando também junto comigo. Porém, quando eu passei delas, elas desistiram. Elas pararam e começaram a caminhar. Eu não estava tão rápido, não.
Mas eu não tinha desistido, não. E no seu ritmo. E eu no meu ritmo. Mas elas pararam de vez. Uma até começou com a outra. Não, eu tô cansado, eu não quero saber disso, não. Aí o rapaz, quer saber de uma coisa? Minha senhora, eu correndo, viu? Aí eu, minha senhora, a senhora tá cansada? Aí ela, não, tô demais, não sei o que, tá com sede e tudo. Aí eu, o corpo da senhora tá cansado? Eu falei, ela, tá, eu, pronto. Tá cansado, né? Se fosse pela mente da senhora, a senhora já tinha terminado. Aí ela, é verdade. Se fosse pela minha mente, eu já tinha terminado. Aí eu, por que a senhora está deixando a mente da senhora ditar o final da prova? Pense isso aí, João, antes como a vida da gente. É forte. Não é forte. Lucas, pense isso aí como na vida da gente. Lucas. Tu tá aí atrás, tu tá todo... Não esqueça da gente, não. Ei, pense isso aí como a vida da gente. Cara, como você disse, tem momentos que a gente vai sofrer. Tem momentos que a gente vai sentir querer recuar, aquele aperto, aquela dificuldade, como na corrida. Isso eu amei. Como na corrida. E até a gente vai parar de correr. Tu me entende? A gente vai parar de correr, vai desistir de um projeto, né? Como você é empresário, você é lojista, já quero saber um pouco da sua história. Lojista. Ei, você vai olhar assim, olha, não, tem essa dificuldade aqui. Eu vou parar. Eu vou descansar um pouquinho para eu respirar. Sabe? Às vezes a gente tem essa mentalidade de tipo, não é que descansar, mas é a mentalidade de existência. É verdade. Você está entendendo a mentalidade de existência? A gente tem essa mentalidade. E quando a dificuldade começa a aparecer e a gente já começa a se retrair e deixa aquilo tomar de conta da nossa mente. Da nossa mente. Que é que joga esse impulso da gente querer algo, buscar algo. E quando a gente está cansado, e anotem isso aí que eu vou lhe dizer. Quando a gente está cansado, a primeira coisa que passa na nossa mente é que Deus, veja só, que Deus é um Deus de desistência. Cara, quando a gente está cansado, a primeira coisa que passa na nossa mente é que Deus é um Deus de desistência. A gente pega todos os planos que Deus construiu pra gente. A visão que Deus tem sobre nós. Quando a gente tá cansado, surge aquele pensamento. Será? Começar as dúvidas. As incertezas. Sabe, Lucas, às vezes Deus vai lhe dar uma habilidade pra você. Uma habilidade de você ser um suporte técnico na área que você se formou pra ser. Mas começa a ter, Lucas, várias dificuldades. Você fala, não, será que Deus é um Deus de... Eu acho que Deus pode ser. Aí começa a duvidar. Começa a duvidar, tudo começa na mente. É. Aí eu falei pra aquela mulher, eu falei, olha, tu tá cansado, se fosse pela tua mente, eu já tinha terminado. Eu não achei bom, eu não achei pouco. Sabe o que eu disse a ela? Se fosse pela tua mente, tu já tinha terminado essa prova. E se fosse pelo Espírito, você tava vivendo uma vida plena com Jesus. Isso na corrida. Entrou na mente e no Espírito. Eu entrei na mente do Espírito da mulher. Ei, a mulher olhou assim pra mim. Acho que ela achou assim, oxe, esse cabra aqui. Quem é esse? Quem ele tá pensa? Tá correndo, tá fazendo o quê? Pregando no meio da corrida, mas entende que a nossa mente, ela não pode de forma alguma, cara, dominar o nosso corpo. De forma alguma dominar quem nós somos, tá entendendo? Qual a visão que Deus tem pra nós. E quando a gente entende que a fé, ela nos proporciona essa segurança, entende? A visão que o Senhor tem sobre nós, ela é consolidada. Foi bom você falar em fé, meu amigo Eduardo, porque assim, a palavra de Deus fala que a gente anda pela fé. E andar pela fé é por aquelas coisas que a gente não vê, mas pelas coisas que a gente crê. Em Hebreus 11. Pronto. E se a gente olhar isso pelo pé da letra, é algo assim que só Deus para colocar no nosso coração, né, através do Espírito Santo, para a gente acreditar em algo que a gente não vê. Às vezes, muitas vezes nós estamos vendo algo, tá ali nos nossos olhos, e a gente desacredita. Você tá entendendo? Imagine caminhar por algo que você não vê, mas você acredita. É muito forte. Mas vamos entrar agora nesse tópico de fé, que a palavra de Deus fala em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que tu entende disso? Por muitas das vezes, na nossa caminhada, nós buscamos agradar muitas pessoas. Não é assim? E na maioria delas, a gente acaba se decepcionando. Se a gente não saber, meu irmão Eduardo, caminhar com pessoas, nada na nossa vida flui. Nós estamos em um habitat de comunidade. Se a gente não saber lidar com pessoas, certo? Nós não vamos saber lidar com as nossas situações, porque tudo envolve pessoas.
Ah, Jôncio, o que é que você quer dizer com isso em relação à fé? Quando a gente quer agradar a Deus, antes de tudo a gente tem que ter fé no coração. É verdade. Até peguei impossível. Você está entendendo? Impossível. Então alimenta primeiro a fé que existe em nós, Impossível. em nosso coração. Mediante a isso a gente já está agradando a Deus e mediante a isso as coisas começam a fluir. Forte, viu, cara? E o que é que você acha? Cara... O que é que você diz a respeito? Meu irmão, fé... Teve uma vez que eu parei, tava em casa, eu falei, eu não tenho fé não. Eu já fiz muitas Eu vezes. falei, eu não tenho fé não. Lucas, teve uma vez que eu acordei e falei... Quando eu li esse versículo assim de Hebreus 11, né, que diz assim... Fé é você tornar existente, ou seja, tornar visto aquilo que não existe. Tem noção disso? Aos nossos olhos. Aos nossos olhos. Você não tá vendo hoje, mas existe. Cara, eu achava que era assim... que não existia, e eu tinha uma esperança, uma torcida, tu me entende? Que poderia lá no futuro acontecer, e eu tinha fé, uma confiança, como se fé fosse uma força dentro de mim, uma confiança assim, sabe? Uhum. Quando eu li esse Hebreu, né, Hebreus 11, capítulo 1, verso 1, na verdade, Hebreus capítulo 11, verso 1, aí eu, não é isso não, já existe. Tu entende? A visão de Deus, ela já existe. E a Bíblia, Deus pede, o Espírito Santo pede para que eu tenha fé naquilo que já existe. E tu entende que, tipo assim, não é simplesmente você acreditar que algo pode acontecer e você depositar sua confiança em algo. É isso mesmo. Você entende? Uhum. É como minha namorada falou. Eu oro pelos nossos filhos. Nossos filhos. Aí depois eu entendi que ela traz, na realidade, aquilo que já existe. Entende? Ela não falou, eu vou orar para que... Não, ela falou, eu oro para os nossos filhos, que já existem. Olha que forte. Quando a gente fala em fé, a oração já entra, e pegando o embalo dessas suas colocações, quando eu comecei a Master Gás, né, a empresa na qual eu estou à frente hoje, eu comecei com 50 bujões. Olha. Uma moto e 2 funcionários. Irmão Eduardo, eu vou ser bem sério para você. Hoje eu tô colhendo coisas que eu orei lá atrás. Amém. Nossa. Com a fé gerada no meu coração, né? A empresa ela cresceu, ela vem tomando uma proporção para honra e glória do Senhor Jesus. Nós estamos no meio da caminhada, mas tipo, tirando isso que você está falando para os empreendedores de fé, antes de tudo, comece a orar por aquilo que você almeja. Alimente essa fé que é gerada no seu coração, independentemente de religião. Nós estamos aqui falando de religião. Estamos falando de um Deus que, mediante a fé que gera no nosso coração, nós podemos alcançar o impossível em nossas vidas. Com certeza. Então, tudo isso que a gente alimenta no nosso coração, e a gente crê pela fé, e a gente começa a orar, tipo, está começando um empreendimento, seja ele qual for. Tá pequenininho, mas já começa a profetizar mesmo, sabe? Usando o poder da mente, que a gente já colocou aqui, pensar grande, pensar positivo, a fé que é capaz de mover montanhas. E hoje eu vejo que situações que eu pedia lá atrás vêm acontecendo. Você tá entendendo? Deus é bom, e muitas das vezes a gente quer da noite pro dia. E não é assim. A gente tira grandes empresários no nosso cenário nacional, vamos aqui pertinho, no nosso cenário da cidade aqui, local. Cara, não foi da noite pro dia para eles chegarem onde eles chegaram. Verdade. Entendeu? Tudo é uma constância, uma construção. Você tá entendendo? E quando a gente alimenta essa força no nosso interior, a fé, quero dizer para vocês que nos escutam, alimente a fé que Deus deposita no seu coração, no meu e no seu, Eduardo. Porque essa fé ela nos leva a lugares que o mundo não é capaz de compreender. Pega essa daí. Alimenta a fé que está no teu coração e no meu, que ela vai nos levar a lugares que o mundo não vai compreender. De fato, viu, cara? É verdade, meu irmão. E é isso, assim, eu vejo que é alimentar. É um fruto, sabe? Assim, é você se alimentar mesmo. Como você disse, é uma construção. Às vezes a gente olha assim e fala, não, eu queria ter tanto, eu queria ter fé, sabe? Eu queria buscar pra tudo, né? Mas tava orando recentemente, um dia,
falando com Deus, eu falei, rapaz, existe, amém, existe, eu tenho fé, Deus. Eu tenho fé que Deus tem planos bons pra mim. Eu tenho fé que Deus, ele tem, eu tenho buscado esse fundamento, sabe? E aí, falei até com um irmão Neguinho, falei, cara, será que certo, eu tô buscando a fé. Amém. Será um dos nossos convidados. Amém. Já já, Neguinho vai estar aqui com a gente. Ei, tinha fé. Aí Deus, amém, você está buscando a fé. Mas você também está buscando a visão. Um entendimento da visão. Porque se a Bíblia diz que você ter fé, você trazer aos seus olhos aquilo que não existe, primeiro você tem que ver aquilo. Tá me entendendo? No seu interior. No seu interior. Seus olhos têm que olhar para aquilo. Uhum. Por mais que não exista, mas seus olhos têm que olhar. Aí o pessoal faz o que hoje? Eita, meu Deus, eu tenho fé que Deus vai fazer uma coisa, uma obra grande na minha vida. Amém, amém, eu creio, eu também creio. Mas você está buscando a revelação, a essência daquilo, o conhecimento, entende? Isso acontece muito com lojistas, isso acontece muito com empresários, não só aqui, mas enfim, no Brasil afora. O que é que acontece? Tem um desejo dentro do coração, digo isso por mim, agora estou estudando, né, para entrar nas provas de residência, e eu tenho fé que vou ser um médico, especialista. Amém, eu tenho essa fé. Porque Deus, o mesmo Deus que me trouxe até aqui, é o mesmo Deus que vai me acompanhar e vai me levar para lugares que Ele quer que eu vá. E nessa caminhada que nós estamos trilhando, de crescermos juntos no Empreendedores de Fé, eu não tenho dúvidas, Eduardo, que futuramente, e eu creio que num futuro próximo, você vai estar voltando aqui. Amém. E tudo isso que você está alimentando na sua vida, através da fé, você já vai estar colhendo. Amém, eu creio. Cara, e é que nem Abraão. Abraão, ele estava lá na sua terra, e aí Deus fala, tu sai da tua terra e vai para uma terra que, eu não vou dizer onde não. Tu vai. Aí Abraão olhou assim, beleza, pegou a mulher dele e foi. Cara, ele teve uma visão. E eu creio que por isso que ele é chamado de pai da fé. Porque a visão que Abraão teve, que posteriormente Deus veio dando claramente ali, que era aquela terra, né? Enfim, onde o povo dele ia habitar, tudo mais. Mas inicialmente, Deus ele confiou a visão, né? Do pedido, né, que Deus deu ao próprio Deus. Às vezes a gente tem medo de iniciar. Costumo dizer que o principal obstáculo para quem quer empreender, para quem quer começar seu negócio, é o medo. É o medo. Nossa, meu Jesus. Se Abraão tivesse medo... E a palavra fala que o medo não provém de Deus. Não provém de Deus. Cara, o medo nossa, o medo é uma destruição assim tamanha. Nós somos paralisados pelo medo. Quantidade de sonhos, cara, que foram parados por conta do medo. É verdade. Ei, e não é só medo de coisas que podem acontecer, não. É medo de coisas da própria pessoa que estão ocultas a ela mesma. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha um medo tão grande. Meu pastor está assistindo, muito provavelmente ele está assistindo essa live, ele está assistindo esse podcast. Um abraço, meu pastor. Um beijo, Vamos já dar os alôs para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. E uma das coisas que Deus ele tratou muito comigo, e o pastor testificou com isso, foi o medo. O pastor olhava para mim no meio do culto e falou, tá sentindo medo? Eu falei, não tô não, pastor. Todo culto era a mesma coisa. Ah, tá com medo? Eu falei, não tô não. Tá com medo? Eu tô não. Aí tá com medo. Aí Deus olhou assim para mim e falou, você tá com medo. O Empreendedores de Fé. Esse podcast, esse projeto, Dudu, ele foi lançado, ele foi alimentado no meu coração, eu creio que foi o próprio Deus, há muito tempo. Nossa. Eu estou falando de 2 anos atrás. E o medo me barrou até hoje. Olha. Até hoje. Até que um dia eu acordei com aquela coragem. Eu vou fazer. Eu disse, vai sair do papel hoje, comecei a botar em prática e hoje nós estamos aqui. É, verdade. Então, assim... eu quero dizer que o medo, ele vai nos barrar até onde a gente permitir. Isso. Até onde a gente permitir. A partir do momento que a gente barra o medo e coloca em prática aquilo que a gente de fato quer, as coisas começam a fluir. E volta àquilo que tu disse. Tudo questão de mente. Tudo questão de mente. Quando você deixa o medo entrar na sua mente, cara, paralisou tudo. Ah, João, então quer dizer que eu vou entrar com a cara e com a coragem e as coisas... Não. A gente tem que ter prudência. Isso. Transformar essa palavra medo em prudência. Em prudência. Isso aí é o que de fato você consegue distinguir um líder, né, de qualquer pessoa que está ali à frente. Uhum. É totalmente diferente, né? Você ter essa prudência.
É você ter essa transformação. Porque quando você tem prudência, você tem visão. Você tem cautela. Mas você não para. O medo é paralisante. Né? Foi bom a gente entrar nesse tópico de prudência, uma coisa vai levando a outra. Né? A gente entrou no tópico de fé, debatemos e entramos nessa questão de prudência. Incrível, Eduardo e todos que nos escutam. Eu meditando em Provérbios certa vez, eu aconselho todo mundo. Para mim, um dos principais livros da Bíblia que lhe dará muita sabedoria é Provérbios. Né? Provérbios de Salomão. E ali ele nos ensina de uma forma muito bem instruída a ser pessoas prudentes. Meu Deus. Serem pessoas prudentes. Meu Deus. A palavra de Deus fala que Salomão foi e será o homem mais sábio e mais próspero de toda a eternidade. Só o fato dele ter pedido sabedoria ao Senhor, né? É uma coisa assim, muito... E, cara, quando eu lembro que tava no primeiro semestre da faculdade, não é só as histórias da faculdade, viu? Porque é o que eu tenho, assim, muito de vivência mesmo, assim, com pessoas, com projetos, com processo. E aí eu lembro que um amigo meu era o representante de turma, né? E aí ele saiu da representação desse representante de turma e simplesmente perguntaram: ei, quem é esse representante de turma aqui? Eu olhei assim, falei: rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou. E tudo que eu for fazer nessa turma, na minha turma, eu vou fazer pautado em princípio bíblico. E olha que eu tinha 6 meses de crente. Novinho. 6 meses de caminhada, acredito. Eu falei: eu vou fazer tudo pautado em estudo bíblico, em princípios bíblicos. Porque os princípios, veja só, os princípios da palavra, isso serve para tudo, viu, pessoal? Os princípios da palavra é a nossa segurança de vida, sabe? Porque Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele instituiu princípios. Não são regras. São princípios. São princípios. Ah, não, é algo que você não pode fazer. Não. É princípio. É algo que faz parte da criação. Entende? É algo que faz parte da orientação das coisas. Assim como existem, eu vou falar de uma forma leiga, tá? 12 horas de dia, 12 horas de noite. Existem princípios. Que faz parte da criação. É a identidade do Senhor envolvida. Sabe? É a identidade do Senhor envolvida. E, Jonas, a gente tem que buscar de uma forma muito, Lucas, de uma forma muito incisiva esses princípios. Porque, rapaz, a gente pode sempre fugir desses princípios. E, cara, é algo assim, muito enraizado. Sabe um princípio, Jonas, que a gente foge e foge bonito? É o princípio da submissão. Tu é doido. Eu vim no carro pensando nisso. Eu falei: eu tenho que falar isso com ele hoje. É o princípio da submissão. E é um dos tópicos, Eduardo, que a gente está aqui na questão de liderança. É a submissão. Vamos fazer um breve resumo aqui, pessoal, do que foi debatido no primeiro episódio do Empreendedores de Fé. Que esse primeiro episódio é mais para vocês entenderem o que é que vai ser o Empreendedores de Fé. Isso mesmo. A caminhada de construção para juntos crescermos em um só propósito, que é alcançar aquilo que Deus ele tem de melhor para a gente, né? Em um contexto geral, como ser humano, como empreendedor, como administrador da nossa própria vida, do nosso próprio negócio, né? E a gente destacou 2 pontos aqui para começar essa caminhada, que é a fé. A fé. Falamos aqui sobre a questão da fé. Que é fundamental para a caminhada, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, você se a gente não agrada a Deus, nós não estamos no caminho certo de alcançar, coisa que a gente tem que fazer. De alcançar os propósitos do Senhor nas nossas vidas. E de fazer com que os nossos negócios, as nossas coisas venham a dar certo. E o segundo tópico, a gente entra agora, que é a questão de liderança. Se vocês repararem no slogan do Empreendedores de Fé, tá lá, o poder de liderar. Eita. E liderar, Eduardo, vai muito além de ter um cargo acima de outras pessoas. Tem pessoas que seguem Eduardo como um espelho.
Você acredita? Tem pessoas que olham para você hoje, você não é nem um grande empresário ainda, mas tem pessoas que lhe olham como um exemplo. Verdade. Tem pessoas que olham para o Lucas, no segmento dele, como exemplo naquilo que ele faz. Ou seja, ele é um líder para muitas pessoas. Eduardo e João Anderson. E a gente tem que utilizar dessa liderança que a gente tem sobre a nossa vida, esse poder de liderar, você está entendendo? Para mudar a vida das pessoas. É verdade. Existem pessoas que eu sigo, meu líder espiritual, quem é? Meu pastor. Tem pessoas que eu sigo no mundo do empreendedorismo, são meus líderes, são meus mentores, que eu tiro aquilo que eles passam para mim, você está entendendo? Em busca de crescer. Então eu vejo aquilo no poder que tem sobre a vida deles de liderar, eu tenho eles como espelho. E ali ele consegue mudar a vida de outras pessoas. E assim é as nossas vidas. Tem pessoas que trabalham comigo. Recentemente eu passei por algo parecido. Um colaborador meu, 2h da manhã. Meu Deus. Estava passando por um problema pessoal. E ele me ligou 2h da manhã. Ou seja, vai além. Vai além. Você Daquilo não é só de administrar a minha empresa. Você não é só o patrão dele. Você está entendendo? Líder dele. Você está entendendo? O poder de liderar. Isso. Ou seja, naquele momento eu me vi uma pessoa importante, sem essa soberba, mas tipo assim, importante naquela hora para um colaborador meu, para uma área pessoal. Você está entendendo? E no outro dia a gente sentou, conversamos, foi uma conversa assim de uns 30 minutos com 2 amigos mesmo. Porque para você ser um líder na sua empresa, na sua casa, no seu negócio, você tem que ter, acima de tudo, esse diálogo, essa forma de lidar com as pessoas. Você está entendendo? E ali trouxe para o meu coração que, meu Deus, como eu tenho um poder sobre a minha vida que eu nem sabia. Você está entendendo? E eles, cara, tu é uma pessoa que eu admiro muito. Você está entendendo? Então, como eu admiro outras pessoas, tem pessoas que me admiram, como vocês que nos escutam, tem pessoas que vocês admiram, mas tem pessoas que admiram vocês. Que legal, cara. Você está entendendo? E a gente utilizar desse poder que nós temos para mudar vidas. Para mudar. Que legal, cara. Que legal. Você está entendendo? Isso mesmo. Eu estava lendo um livro que se chama O Líder da Próxima Geração. Eu esqueci o nome do autor dele. É um livro bem curtinho. E, assim, fenomenal. Ele fala... já nos primeiros capítulos ele fala isso, né? Que o verdadeiro líder, ele não é aquele que, como muitas pessoas acham, que tem um cargo de líder. O verdadeiro líder, ele tem a essência de líder. Liderança não é um cargo, liderança é uma essência. Ele já começa a falar isso. Que liderar, você não é simplesmente você chegar e ditar as ordens, né? E pronto. Isso faz parte. Mas não é isso. Ele fala no livro que liderar simplesmente é você chegar e ter essência. Ao ponto de você ser reconhecido como um líder. Como você disse agora, como uma referência para as pessoas. Como uma referência para diversas circunstâncias. Onde as pessoas vão olhar assim para você e vão falar, eita, se João vai por esse lado, eu vou também, porque eu confio nele. Independentemente de qual for, por quê? Porque a essência da liderança, ela não é seletiva. Entende? Isso mesmo. Tem pessoas que realmente nascem com essa essência, com essa aptidão, né? De ser líder. Beleza, é massa. Mas temos que desenvolver isso nas pessoas que não tem toda essa aptidão. Entende? Temos que desenvolver isso. E vale ressaltar, Dudu, que nesse tópico de liderança e bem a fundo do que você está falando, entra a questão de submissão e liderança. Uma pessoa que não sabe ser submissa jamais será um líder. O que é ser submissa? É ter a humildade de acatar ordens, determinadas situações de pessoas que estão acima de você. Isso. Grandes empresários hoje já foram pequenos funcionários. Pequenos de uma forma assim, começaram lá de baixo. Não é menosprezando a pessoa, mas é falando de cargo. Você está entendendo? Começou lá de baixo. E ali pode ter certeza que esses grandes empresários hoje, grandes líderes, não é só ser um grande empresário, é ser um grande líder. Você ressaltou que há uma grande diferença, né?
Porque tem grandes empresários que não é referência para muitas pessoas. Prospera financeiramente, mas não tem aquela essência de ser exemplo para pessoas como um ser humano. Tem essa diferença. Tem mesmo. Tem essa diferença. Muitas das pessoas prosperam financeiramente, é um grande empresário por aquilo que adquire de uma forma material, mas eu já vi pessoas, não, esse cara, você está entendendo? E o importante é da gente crescer acima de tudo como pessoa, para ser um líder de espelho para pessoas crescerem como pessoa. Você está entendendo? Então, assim, pessoas que não sabem ser submissa, aceitar essa posição, jamais será um grande líder. E tem uma cultura de submissão, você já percebeu. Existe uma cultura de pessoas não quererem ser submissas. Isso aí tem diversas, a gente não vai entrar em ideologia, mas, cara, existe uma cultura, não sei se eu vou falar nesse termo, cultura da insubmissão. Que é o quê? É cultura, né? O conjunto de ações humanas, né? Que favorecem uma pessoa não se submeter a outra. Seja fatores familiares, sociais, né? De gênero, enfim, existe essa cultura né, construída para que as pessoas elas não sejam submissas às outras pessoas. E você sabe, você é empresário, sabe aquele funcionário que a gente às vezes tem que, Sim. meu Deus, Vai além, tá entendendo? Que você coloca ele na expectativa de ser uma ótima ferramenta uma ótima pessoa, uma ótima ferramenta para o desenvolver da sua empresa. Acaba que ele não obedece, acaba que ele não tem visão, acaba que ele não tem direção, acaba que ele é um cara totalmente submisso, um cara que não lhe escuta, é um cara que está ali e acaba que, infelizmente, não tem o que fazer a não ser tirar ele e colocar outro que queira estar ali. Entende por quê? Porque, e detalhe, o pessoal ainda fala, não, hoje em dia está tão ruim de encontrar pessoas para trabalhar. Aí, sempre que falam isso, que falou isso foi até um amigo meu que é empresário também. Ele falou, olha, tá tão difícil encontrar pessoas para trabalhar. Ninguém quer trabalhar, não. Ninguém quer ter esse desenvolvimento, não. Cara... Mas, tipo, um verdadeiro líder que carrega essa essência de liderar uma empresa, uma equipe, um ministério. Aqui nós estamos englobando tudo. Empreendedores de fé, vale ressaltar que não é só uma caminhada de negócios. É o contexto. Eu sempre estou ressaltando isso para deixar bem claro para vocês que é uma caminhada de construção, certo? Em todas as áreas da nossa vida. Exatamente. Você está entendendo? Exatamente. Então, nessa caminhada de submissão, liderança, quando a gente começa a entender a diferença de uma para outra, grandes líderes modificam a sua empresa. Por honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho uma capacidade assim de ter um diálogo. Eu, graças a Deus, eu tenho uma boa equipe. Não é à toa que as pessoas que vão assumindo ali seus cargos na Mastergás, é como se tudo fosse encaixando. Isso. Porque a primeira coisa, de pessoas que querem almejar algo, crescer em algo, pessoas têm que compactuar com o mesmo propósito. É verdade. Em todas as nossas reuniões, pessoal, se não tiver a mesma visão de crescimento, não dá certo. Não dá certo. Então, algumas pessoas saíram no meio da caminhada da Mastergás. Você está entendendo? Mas, graças a Deus, boas pessoas também permaneceram, porque tem a mesma visão. Então, do mesmo jeito, a gente pode pegar numa amizade, Dudu. Na nossa vida pessoal, você está entendendo? Tem pessoas que não nos agregam mais. Isso. Tem pessoas que não nos agregam como ser humanos. E vale ressaltar que aí é onde a gente tem que dividir essas situações. Tipo, tem meios que não nos convém andar, tem pessoas que não nos convém mais porque não nos acrescenta como pessoas. Então, para a gente ser verdadeiramente um líder e modificar essa empresa, tipo, eu vou fazer uma viagem agora, quinta-feira. E eu vou sossegado, porque minha equipe, ela sabe o que tem que fazer. Perfeito. Você está entendendo? É diferente de um patrão que as pessoas estão lá, não está fazendo nada. E aí, quando ele chega, as pessoas começam a fazer. Isso não é um líder. Entendeu? É um patrão. É um patrão. Então, ser líder é você fazer com que a sua equipe enxergue isso em você. Isso. E que mesmo você ausente, as coisas fluam
naturalmente. Então, ó, dica, não seja patrão. Seja líder. Seja líder, viu? Realmente, é isso mesmo. E como você disse, o líder verdadeiro, ele transforma a mentalidade. Na verdade, transforma não, ele gera a mentalidade, né, em seus liderados. Ele não fica com o fardo da caminhada, ele passa a visão da caminhada. Você está entendendo? Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo. Imagina só um empresário ou um médico, não sei, um profissional liberal, tá? Um profissional liberal que tenha sua empresa, sua pequena empresa, enfim, não sei, que tem seus funcionários. Imagina só, como você disse, imagina só a dependência que a empresa dele tem sobre não só a vida dele, mas sobre o tempo dele. Porque eu digo uma coisa, em tempos não trabalhados pelo empresário, por esse patrão, a empresa, ela não prospera. Verdade. Porque ele saiu, o cabeça, assim, entenda, cabeça, tipo, essa, né, eu não vou dizer essa palavra, mas esse idealizador, direcionador, quem está à frente do quem negócio, está à frente de tudo, e acostuma com esse padrão de estar ali mandando. Pode perceber, padrões de pessoas assim, que vai, manda, faça isso, faça aquilo. Uma coisa é você mandar fazer. Outra coisa é você gerar um entendimento na pessoa que ela deve fazer isso. Cara, eu aprendo todos os dias. Todos os dias eu aprendo com os meus colaboradores. Olha. Porque tem coisas que eles sabem mais do que eu. Uhum. Principalmente na parte operacional. São eles que estão na rua dia após dia. Entendeu? E tem coisas ali que eu filtro deles para o meu aprendizado. E trabalhar em equipe, a primeira coisa que um líder reconhece é que trabalhar em equipe é essencial para o crescimento da empresa. Isso, verdade. Você está entendendo? Verdade. Trabalho em equipe é essencial para o crescimento da empresa. Com certeza. Se a gente não tiver essa visão, nada flui. É do mesmo jeito um corpo ministerial. Recentemente a gente fez uma cruzada. Foi. Né? A nossa igreja fez uma cruzada, uma ação social em um determinado bairro aqui de Juazeiro do Norte. Só para vocês entenderem que isso vai além da empresa. Vai além de administrar. É para todas as áreas da nossa vida. Cara, e o nosso próprio pastor falou que o que mais chamou a atenção nele, de tudo aquilo que estava acontecendo, era a união da igreja. Nossa. Você está entendendo? Cada um na sua área, fazendo um negócio acontecer. Então a gente pega esse exemplo e coloca dentro da nossa empresa. Uhum. Cada um ali fazendo a sua função. Isso. Um verdadeiro líder entende que sem aquelas pessoas as coisas não fluem. Isso. Já um patrão, aquele soberbo, ele pensa que se ele não tiver ali, nada flui. As pessoas é que dependem dele, e não ele das pessoas. Então, pega essa. A gente tem que entender, um verdadeiro líder entende que nós dependemos de cada um na sua função para que as coisas venham a acontecer. É verdade. Quando você entende, e outra passa, como você disse, o exemplo do pastor. O pastor ele teve que primeiro gerar na gente, né, o entendimento do que seria a missão, para que nós possamos amar a missão antes de ir para a missão. Porque imagina só se a gente fosse sem entender e sem amar aquela missão ou aquele trabalho. O pastor ia estar sempre na dependência de estar lá falando: Jonas, faça isso. Eduardo, faça isso. E você por obrigação. E você faz por obrigação, não por amor. No início você até diz: não, eu estou fazendo porque eu amo o ministério. Mas depois... O amor sempre tem que falar mais alto. Entende? Mas depois fica aquele fardo pesado porque você não entendeu. Então a gente, antes de trabalhar, antes de entrar em um processo, em um projeto, a gente tem que primeiro entender o que é, pra quê e se eu amo isso. Pronto. Foi até bom você entrar nesse assunto que eu falei no início do nosso episódio aqui, do podcast, que nessa caminhada de empreendedor eu já quebrei diversas vezes. Uhum. E para você ter ideia do que você fala sobre amor, fazer com amor, é tão essencial para o nosso crescimento profissional, pessoal, espiritual, seja ele qual for. Nenhuma das funções, nenhuma das empresas que eu tive, que elas fecharam, eu fazia com amor. Olha.
Era em busca de crescer profissionalmente, financeiramente, mas eu não tinha amor por aquilo. É como se eu fosse obrigado a fazer, a abrir aquela empresa, a vender aquele produto. Sei. Já hoje não. É um fardo. Tipo, vocês que me acompanham nas redes sociais veem que eu sou a imagem da minha empresa e eu faço aquilo com amor. Me visto, coloco ali o uniforme da empresa, faço os nossos trabalhos de mídia e tudo com amor. Você está entendendo? Hoje eu estou numa área que Deus colocou o amor no meu coração para me exercer ela. Então vocês podem perceber que grandes empresas, grandes ministérios, grandes homens e mulheres hoje, eles fazem tudo com amor para que as coisas venham acontecer. Eduardo é médico. Verdade. Tá aí para ser médico. Se Eduardo não tiver amor pela medicina, pelas pessoas, ele não vai ser referência naquilo. Tem muitas pessoas que se formam como médico só pensando em dinheiro. Ou seja, vai se frustrar porque não vai exercer uma função. Vai ficar ali no comodismo, naquela situação, mas não vai ser referência naquilo que ele faz. Todas as pessoas que são referência naquilo que faz com amor. E cara, e você falando isso do amor, da referência que a gente tem que ter, contar o que aconteceu uma vez comigo. E o livro de Provérbios, ele ensina muito a gente a entender as pessoas, sabe? Fala muito sobre nós, mas fala também sobre as pessoas que estão dependendo da gente naquele momento. Nós como líderes, certo? E se a gente não olhar, como posso falar, tem uma parcela da nossa vida, né? Olhando, né, para as pessoas que necessitam, que mais necessitam, cara, a gente tá fugindo de um princípio bacana, cara, um princípio lindo, né, que é esse princípio de você amar as pessoas, esse princípio de você estar ali junto. Aí eu conto uma história só pra tu ver como é que aconteceu comigo. Eu tava em Petrolina, você já te contei isso. Tava em Petrolina, que é a minha cidade, eu sou de lá. Tava no centro da cidade, quente, sabe? Não sei se tu já foi. Eu já fui uma vez. Petrolina é quente demais. Meu Deus do céu. Eu achei uma cidade mais quente que Juazeiro. Não, Petrolina é anormal. Não sei o que é aquilo ali, não. Tu já foi lá, Lucas? Foi não? Vai lá que tu vai amar. Mas não vai agora nesse mês de novembro, não. Não vai voltar. Setembro, novembro é horrível. E aí a gente chegou lá, e eu cheguei lá, quente, cara, quente. Minha irmã tava comprando como se fosse naquela lojinha de alvenaria. Não. De aviamento. Né? Aviamento. De aviamento. E eu fiquei na calçada da loja, no centro, né? Uma bancada grande. E aí eu. Calor. Aí chega um cara vendendo aquelas pipoquinhas, aquelas batatas fritas, não sei se tu sabe. Que é só. Sim, a tirinha. A tirinha, né? E aí eu vi aquele batata e logo pensei, eu falei, meu Deus do céu, cara. Tá com esse balde, essa bacia desse tamanho aqui em cima da cabeça. Empreendendo no sol quente. Trocentas saco de batata frita lá. Não sei quando ele fez essa batata. Não sei como ele fez essa batata. Mas ele não desistiu. Ele tava lá naquele sol me oferecendo R$2 a batata. E eu sem R$2 no bolso, só com cartão. E naquela época, pra ter noção, como já faz um tempinho, não tinha nem Pix. Naquela época, né? Então não tinha Pix, não tinha nem como eu sem internet pra transferir o dinheiro pra ele. E eu falei, não, meus, vamos fazer o seguinte, vamos deixar pra uma próxima oportunidade. Eu tô aqui pelo centro sempre. Só que não, fique em paz, Deus abençoe, um amém, Deus abençoe. Eu sentei de novo na calçada. Ele saiu vendendo no sol quente de novo. Aí eu olhei assim pra ele e falei, meu Deus, Senhor, isso em oração. Eu falei, Senhor, se o Senhor, olha que interessante, me formar um grande empresário, segundo a tua vontade, e digo, grande empresário não é grande volume, é grande essência. Se o Senhor me formar um grande empresário, conforme a sua vontade, eu quero ajudar pessoas como ela. Então me forma empresário, não por mim. Me forma empresário para eles. Para pessoas assim, para famílias assim. Uma vez Lucas, né? Lucas da Servitec. É o nosso convidado. Do próximo, né? Próximo a gente vai vir aqui com ele, Lucas. Já falar. Colocar ele aqui na tribuna. Aí ele chegou e falou assim para mim. Não são funcionários, são famílias. Isso aí ficou na minha mente. Não são funcionários, são famílias. Certeza. Quando eu orei, pode falar. Não, pode falar. Quando eu orei por esse cara da pipoca, né? Dessa batata, eu falei, Deus, eu quero ajudar essa pessoa. Não só ela, mas muitas pessoas que estão na mesma situação, batalhando, porque essa pessoa acaba trabalhando no sol quente daquele 40 graus. No centro, uma ilha de calor imensa ali em Petrolina. E
né? Eu falei, meu Jesus, eu quero ajudar pessoas assim, porque eu sei que ele tem uma família, eu quero facilitar, dar conforto a ele, eu sei que isso também é a vontade do Senhor. Se for da tua vontade, eu quero ser empresário para ajudar pessoas assim. Falei desse jeito pro Senhor. Quando foi de noite, uma irmã foi lá em casa, de uma assembleia, ela foi fazer um estudo bíblico com minha mãe, ela estava acompanhando minha mãe na época. E aí ela acabou que olhou assim para mim e falou, ei, o Senhor acabou de me dar uma revelação aqui, você vai tirar a prova dela. Aí eu, pode dizer, diga. Aí ela, Deus está me dizendo que você vai ser um grande empresário. No mesmo dia. Deus está me dizendo que você vai ser um grande empresário. E Ele vai te dar a prova de que eu estou falando é verdade, que é Ele falando. Você orou por isso. Aí eu, caraca. Tu entende assim? É forte. Aí eu, meu Deus do céu. Que coisa linda. Tudo que eu pedi ao Senhor para ser um empresário segundo o coração e a visão dele. Para que ajudar as pessoas, porque o objetivo não foi eu. Entende? Nesse dia mudou muita coisa. Foi igual Ana pedindo um filho. E Deus deu um profeta. Que ele precisava de um profeta. Com certeza. Você está entendendo? Que foi Samuel. Então, Deus, ele dá, né, pra gente, e ele gera no nosso coração aquilo que está segundo a direção dele. É verdade. Cara, isso aí foi fenomenal para mim, cara. E a gente passa a entender, Eduardo, que vai ter um determinado momento nessa caminhada de empreendedorismo, de crescimento pessoal, seja ele financeiro, né? Uhum. Que quando você atinge um certo determinado patamar, que o dinheiro não passa a ser mais, tipo, prioridade na sua vida, porque você já tem demais. A gente pega grandes empresários hoje que não sabem o que faz com recursos financeiros. Exato. Mas se ele não tiver a essência, que as pessoas vão além disso, você está entendendo? Modificar vidas através do seu testemunho, que aí nós estamos dando 8 horas agora, nós vamos finalizar 8h30, 1h30 de podcast. E só para ressaltar, próximo episódio do Empreendedores de Fé vai ser com o primeiro convidado, nosso amigo e irmão Lucas Levi. Amém. Da empresa Servitec, na verdade uma das. Né? Deus tem história, viu? Deus vem honrando já, e é por isso que ele vai estar aqui conosco, certo? Para a gente crescer juntos através do seu testemunho, um testemunho impactante, não só como empresário, mas como pessoa, como ser humano, na sua família. Eu acho que ele é um dos maiores líderes que tem aqui nessa cidade. Eu não tenho dúvida. Não, sempre eu não tenho dúvida. Não é porque a gente conhece ele não, mas pega o perfil dele. Eu não tenho dúvida. E é por isso que o Empreendedores de Fé, ele aconteceu. Ele aconteceu através de testemunho de pessoas que aqui vai estar. Hoje nós estamos nesse primeiro episódio para vocês entenderem o que é o Empreendedores de Fé. Nós estamos aqui com uma conversa falando que o contexto do nosso crescimento pessoal, emocional, espiritual, financeiro, ele é que vai determinar grandes pessoas para nós sermos. Não adianta você ser bem financeiramente e não ser bem espiritualmente, bem emocionalmente. A prosperidade, ela é a união de tudo. Do que é que adianta você ser rico e não ter uma vida social bem estruturada? Do que é que adianta você ter uma vida social estruturada, mas o seu emocional não está lá estruturado? De que é que adianta você estar com o seu emocional bacana, mas o seu espiritual... Então é a união disso tudo. Então nós vamos trazer pessoas aqui, grandes empresários, grandes homens de Deus e mulheres de Deus, que através do testemunho dessas pessoas, da caminhada dessas pessoas, e sempre com pontos, né? Vai ter os convidados que vai falar da sua caminhada, da sua trajetória, mas sempre abordando tópicos, sempre abordando temas. Inclusive o tema do segundo episódio com o nosso irmão Lucas vai ser prosperidade. Olha. Entendeu? Para sermos pessoas prósperas, o que é que nós podemos fazer para atingir essa prosperidade? Eu, Joantes, reconheço, Eduardo, e todos que nos escutam, eu estou nessa caminhada e eu não me considero uma pessoa próspera. Eu ainda não me considero uma pessoa próspera, porque tem áreas na minha vida que eu ainda estou trabalhando para adquirir a prosperidade. Isso está vivenciando o propósito. Então, o Empreendedor de Fé é isso, é para junto a gente ir se alinhando, trocando esse conhecimento, trocando esses testemunhos, para a gente ir adquirindo essa prosperidade em áreas das nossas vidas. E assim sim
se alinhar, se estruturar e caminhar de uma forma melhor. Então, a gente vem mostrando nesse primeiro episódio, irmão Eduardo, o que é o projeto do Empreendedores de Fé, para que junto a gente venha crescer. E o nosso segundo episódio, que será na próxima semana, todas as semanas nós vamos estar com o podcast Empreendedores de Fé, nas terça-feira, de 7 às 8h30, né, com um convidado aqui. Já anunciamos que o próximo convidado é o nosso amigo e irmão Lucas Levi, que hoje a gente tem a referência da loja que o Eduardo falou, a Servitec. Servitec, mas ele já tem um grupo empresarial, juntamente com a sua esposa. Ele tem construtora, loja tudo. De quadro. Então, né? assim, coisa, né? Deus vem honrando. Mas eu não tenho dúvida que uma das coisas que ele vai falar, que para ele estar onde ele está hoje, para onde ele está, aonde ele vem chegando, princípios ele teve que fazer. Verdade. E eu já pego esse engancho. Nessa nossa caminhada, pessoal, eu quero sugerir 3 livros para vocês. E aí quem for chegando aqui, vai nos aconselhando outros, é uma troca de conhecimento, certo? É uma troca de conhecimento. O principal livro e mais importante, a Bíblia Sagrada. Entendemos, né, irmão Eduardo, que na Bíblia Sagrada aqui está todos os ensinamentos que nós necessitamos para ser pessoas melhores a cada dia. É uma constância, é uma caminhada que nós temos que fazer isso constantemente. E aqui está todos os ensinamentos que nós necessitamos para se tornar grandes homens de Deus, grandes empresários, grandes líderes, enfim, todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus fala que ela se renova a cada manhã. Então aqui hoje eu tenho essa consciência que é fundamental na nossa caminhada. Segundo livro, eu ganhei esse livro de uma pessoa muito especial. Já li ele, já estou na segunda leitura, chama-se Salomão, o homem mais rico que já existiu. A sabedoria da Bíblia para uma vida plena e bem-sucedida. Antes de ser bem-sucedida, ela tem que ser plena. Isso. E é um livro pautado do início ao fim em pontos bíblicos. Principalmente no livro de Provérbios. Legal. Então, assim, esse livro eu aconselho a vocês, para que nessa caminhada nós vamos estar sempre tendo pontos que está aqui na Bíblia, consequentemente, para a gente debater e crescermos juntos. E esse livro, Especialistas em Pessoas, Soluções Bíblicas e Inteligentes para lidar com todo tipo de gente. É aquilo que a gente falou no início do nosso episódio. Lidar com pessoas é algo que está no nosso cotidiano, aonde quer que a gente vá. E quando a gente começa a entender, Eduardo, e a aprender a lidar com pessoas, muitas coisas fluem nas nossas vidas. Aqui é do Tiago Brunetti, é uma referência minha, aquilo que a gente falou também. Existem pessoas que nós temos referência, assim como eu sou referência para uma pessoa, Eduardo é para outra, o Tiago Brunetti é uma das pessoas que eu tenho como referência na minha caminhada. E eu aconselho vocês esse livro. Olha como são as coisas. Tiago Brunetti, rapaz, eu tenho um livro dele também. Tu acredita que eu, não vou dizer que eu conheci por conta disso, né? Mas um vídeo dele de 2 minutos no Facebook, em 2018, me apresentou Jesus. Tá vendo aí? Curtinho, 2 minutos esse cara falando sobre paternidade. Então é muito legal. Especialista em pessoas. Esse eu nunca li, não. É um livro muito bacana, que ele vai nos auxiliar nessa caminhada do Empreendedores de Fé a lidar com pessoas. E, Eduardo, para a gente finalizar, nesse tempo que resta aqui do podcast, eu selecionei um outro ponto que eu também vejo de suma importância, que é o mundo ideal e o mundo real. Eita. Caralho. O mundo ideal é aquele que a gente pode-se dizer que tudo é perfeito. Que tudo flui de uma forma natural, as pessoas ajudam umas às outras, as coisas acontecem do jeito que a gente quer, mas sabemos que o mundo real é completamente diferente. Isso. Só que eu quero ressaltar que para a gente viver um mundo ideal, a gente começa com nós mesmos. Exatamente. Aquilo que a gente quer viver, Isso. na realidade, é através da nossa própria vida. Isso.
A gente pensa e executa. E vive o nosso mundo ideal. E, consequentemente, as pessoas que estão em nossa volta vai entrando nessa cadeia e o mundo ideal ele passa a ser mais frequente na nossa vida. Você está entendendo? E, consequentemente, o real ele vai ficando um pouco de lado e aquele mundo real passa a ser o ideal. Que é aquilo, um ajudar o outro, que a gente já falou aqui, a comunhão, a união, cada um no seu propósito ali de ajudar pessoas e tudo, e as coisas vão acontecendo. Tô entendendo. Realmente, o mundo ideal, cara, eu já passei demais por isso. Meu Deus, tem uma já lembro do meu tempo de escola. Tem uma história bem interessante, acho que é com Platão, cara. Platão, ele cria um provérbio, não sei se é um provérbio, não sei se é uma história. Fala assim sobre a caverna de Platão. Você já ouviu falar nisso? Não. É interessante demais. Fale agora. A caverna é o mundo. É a vida, né? E na vida, ele diz que tava lá na caverna, né? E aí, tinham sombras. Sombras que ele via na parede. E que essas sombras que ele viu na parede eram como se fosse para ele as únicas coisas que existiam em movimento. E ele tomou aquilo ali como a realidade, né? Sendo que essas sombras elas estavam sendo projetadas por pessoas que queriam de fato causar essa interpretação a ele. E quando ele entendeu que sair da caverna ali, entender que aquilo ali são somente sombras, que existe uma vida de fato para viver, aí foi o momento que ele, trazendo isso para nossa vida, a gente tem vezes que a gente vive realmente uma idealização, né, cara? Numa vida totalmente assim. Mas como você disse, tudo parte da gente. Quando a gente entende quem nós somos, né? E quem o Senhor é, meu amigo. Acho que esse é o ponto principal. Não é? Quando a gente entende quem de fato é Deus. E quem nós somos em Deus. Meu Deus. Não precisamos se justificar. Tudo muda. Não precisamos nos desculpar para tentar ser uma pessoa melhor. Aquilo que Deus é e o que nós somos em Deus é o que nos justifica. Tudo muda, cara. Como a Bíblia diz, tudo se faz novo. Por quê? Quando você tem esse entendimento de quem Deus é, que por muitas vezes a gente acha uma coisa, sendo que muitas das vezes Deus é outra. Porque nós criamos essa percepção do Senhor. Criamos essa percepção de Deus. A gente cria essa realidade de que Deus é alguma coisa, né? E aí a gente acaba se perdendo, né, na nossa falsa ilusão, nessa falsa ilusão, nessa ilusão. E nessa falsa identidade que nós vamos criar diante de Deus. Os projetos para essa terra são falsos, consequentemente. Por quê? Porque se você já está partindo de uma identidade já deturpada, porque primeiro você já tem uma distorção de quem é o Senhor. Por você entender diferente o Senhor, eu digo diferente daquilo que nós acreditamos, que a Bíblia Sagrada, como você acabou de falar, a gente entende que o nosso eu também está deturpado. E, consequentemente, as nossas obras, os nossos projetos, existe uma tendência. Por que eu digo que existe uma tendência? Porque também tem a misericórdia do Senhor atuando. Porque Deus sabe o nosso coração e Deus tem planos até mesmo quando a gente acerta ou quando a gente erra nas decisões, né? E quando a gente vive esse mundo que nós achamos que é isso, porque nós queremos que seja dessa forma, a gente acaba vivenciando, né, como você diz, um mundo totalmente de ilusão, entende? Um mundo de fadas. Que não existe. Que não existe. Mas é necessário. É verdade. É necessário o despertar. E eu queria que ficasse claro aquilo que você ressaltou. Eduardo, quando a gente se reconhece verdadeiramente como filho de Deus, a gente está aqui na nossa caminhada, empreendendo, crescendo como pessoa, como ser humano, espiritualmente falando, e a gente se reconhece como verdadeiro filho de Deus, e a gente se encontra verdadeiramente.
Porque eu vi até um vídeo que o rapaz falava que o homem tem 2 vidas. Não sei se você já viu esse vídeo. Não, vi não. Uma é antes de conhecer Jesus. E quando você sabe quem é Jesus, de fato, quando você tem aquele verdadeiro encontro, ali você de fato reconhece a sua vida. Você sabe quem de fato você é. Quem de fato você nasceu ali para vencer, para ser uma pessoa bem estruturada, falando em todas as formas. Então, quando a gente se reconhece, Eduardo, como verdadeiros filhos de Deus, e a gente de fato sabe quem nós somos, cara, o mundo ideal, que é aquele que nós estamos construindo, não precisa ser justificado, esclarecido. A nossa caminhada, o nosso testemunho, ele vai falar por si próprio. Você está entendendo? Então, que a gente vem entender que se a gente partir as nossas próprias vidas para o mundo ideal que nós queremos, aquilo que está em nossa volta automaticamente vai se fazer parte do nosso mundo ideal. E tudo vai se encaixando e tudo vai fluindo. E aquilo que não é para ser, não vai permanecer. É verdade. Então isso a gente coloca dentro da nossa empresa, dentro da nossa vida, em um contexto geral. Não tô entendendo. Eu tô entendendo perfeitamente. Tô entendendo. É como se você disse assim, é como você traçar um plano, né? É como você traçar um plano e permanecer no plano. Mas com entendimento, como você falou. Entendendo de fato aquilo ali, essa idealização, né? Ou muitas das vezes também aquele sonho, aquela vontade, e você simplesmente abarcar, né? Você conduzir, você trazer a realidade, né? Para aquilo que você realmente está, né? Idealizando, aquilo que você está buscando. Cara, é fundamental isso que você disse. E eu acredito que isso aí é um grande, não sei na tua experiência na Mastergás, que talvez, não sei se é uma dificuldade para as pessoas terem essa visão. Por quê? Porque parte da gente mesmo. Se a gente quer passar essa visão de um mundo ideal para o nosso meio, tem que partir primeiramente da gente, não é assim? E como a gente está numa construção, muitas das vezes nós mesmos fazemos com que isso seja um empecilho. Sei. Você está entendendo? Então, se a gente mesmo tem essa visão algumas vezes, o ser humano é algo que também pensa de uma forma parecida, não igual, mas parecida. Então, se a gente tem um bloqueio, certamente em algumas situações, pessoas também vai ter. Então, o bom da comunhão, da troca de conhecimento é isso. Porque um vai se encaixando no mundo ideal do outro e no contexto central as coisas fluem. Nossa, legal. Legal. Legal mesmo. E o medo? O medo a gente já debateu aqui, que é algo que nos paralisa muito. Isso. E a gente não pode deixar com que ele nos paralise. Você já sentiu medo? Muitas vezes. Não diga na Mastergás. Muitas vezes. Muitas Porque vezes. eu vi que tu tá com agora uma nova unidade agora. A gente abriu a nossa segunda unidade. Estamos caminhando para a terceira. É no Crato. Para honra e glória do Senhor Jesus. Aí tem uma... Para honra e glória do Senhor Jesus. E tipo, é algo que a gente tem que trabalhar frequentemente. O medo. E para quem empreende, para quem está no mundo dos negócios, o medo ele não pode existir. É porque surge aquela dúvida, se não der certo. Aprende com os erros e volta assim, vai para cima de novo. Só que eu acho que ainda tem uma coisa mais profunda que eu gosto de ir pegando, sabe? E se não der certo, beleza, aprende com os erros. E se não tiver como, lá na frente, retornar para você arriscar novamente? Eu vou te falar uma coisa. Deus nunca vai deixar uma pessoa sem o recomeço. Deus nunca vai deixar uma pessoa sem a ferramenta necessária para recomeçar. Sempre vai ter uma... Vou lhe dizer aqui algo. Certa vez, eu estava passando por um período muito complicado na minha vida. Certo? Estou no início da minha caminhada. Certo. Estou no meio ali, vamos dizer assim, mas já passei por muita coisa. E nessa época,
eu estava com a minha vida sentimental, financeira, emocional, espiritual, toda abalada. É como se tudo tivesse vindo de uma vez só. E eu me vi sem saída. Eu me vi sem recomeço. Eu não consigo mais. Para você ter ideia, eu cheguei ao ponto de uma depressão. Sério? Assim, eu beirei. Isso há quanto tempo? 4 anos atrás. 4 anos, cara. Antes de eu conhecer Jesus. Foi. Então o que é que acontece? Há 4 anos atrás eu passei por essa situação. Foi quando eu quebrei as minhas empresas e tudo. Que eu tinha uma empresa chamada Aquazero. Eu tinha uma empresa chamada Sancaco, que trabalhava com roupa de academia e tal. Tinha um campo chamado Arena Foguinho, que era uma questão de society, esses campos, né? E com a pandemia, eu fui muito atingido. Uhum. Tem que fechar tudo. E eu acabei né, fechando, não tinha estrutura de segurar, e a inadimplência foi lá para cima. Resumindo, eu me vi nessa forma. Quebrado financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, e eu não me via mais com saída. Mas a partir do momento que eu comecei a perceber que mesmo mediante as dificuldades da vida, eu quero que você pegue isso aí, por mais difícil que a gente esteja passando por uma situação, há um ponto positivo nela. Cara, por mais que seja 0,1%, mas tem um ponto positivo mediante a dificuldade. Uhum. E aí eu comecei a filtrar isso aí. E eu vi a esperança no fim do túnel. Sei. O recomeço. E eu não me via, Dudu, com esse recomeço na situação que eu estava. Então, respondendo o que você falou, eu creio, meu irmão, que Deus nunca vai fechar 100% a porta para a gente recomeçar. Uhum. Então, por mais difícil que seja a situação, sempre haverá as ferramentas necessárias para a gente recomeçar. Para recomeçar. Sempre. Agora, vale ressaltar, eu já recomecei várias vezes. Seja no mundo no mundo sentimental, no mundo empresarial, a nossa vida é feita de recomeço. E recentemente eu tive uma oportunidade na igreja e eu preguei justamente em cima de Neemias, reconstrução dos muros de Jerusalém. E o que mais me chamou a atenção, Eduardo, é porque assim, o recomeço ele já é algo difícil. Não é fácil recomeçar. Não é fácil recomeçar. Quem já recomeçou e me disser que é fácil, não recomeçou nada não. Porque sabemos que recomeçar qualquer situação na nossa vida não é fácil. Isso. Não é fácil. E agora eu vou lhe fazer uma pergunta. E recomeçar mediante um recomeço? Meu Deus. Você pegou isso aí? Você recomeçar algo que já é em cima de uma coisa que você já vinha recomeçando. Sei. No caso assim, tu começou a recomeçar... Vamos aqui. Eu abri minha primeira empresa. Sei. Essa empresa quebrou. Certo? Aí eu recomecei uma outra. Ou seja, um recomeço em cima de um começo. Sei. Mas essa que eu recomecei quebrou também. Eita, entendi. Então eu vou ter que recomeçar mais uma vez em cima de algo que já não deu certo. Você está entendendo? Vamos tirar para um relacionamento. Teve um relacionamento, não deu certo. Aí você entra em outro. Aí acaba não dando certo, aí você vai para outro. Então já é um recomeço em cima de outra coisa. O que a gente não pode permitir é que frustrações passadas paralise a gente viver o nosso futuro. Forte, cara. Você está entendendo? Frustrações passadas, seja em negócio, empresa não deu certo, se frustrou. Cara, esquece aquilo, bola para frente, levanta a cabeça e vida que segue. Frustrações não podem nos paralisar. Desculpas não podem nos paralisar. Ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo. Ah, não, desculpa não pode. É entender, saber o que nós temos, saber aquilo que tem na nossa mão para a gente começar algo, recomeçar algo, ou recomeçar em cima de um recomeço, seja o que for, e fazer as coisas dar certo. Que aí sim, meu irmão, pode ter certeza que as coisas vão fluir. Por isso que nós estamos aqui, para juntos pegar pessoas que estão em recomeço, que estão no começo, que estão pensando começar, e através de tudo que vinha acontecer aqui, nós crescermos juntos. Eu queria aqui finalizar lhe fazendo uma pergunta. Que coisa linda, meu irmão. Lhe fazendo uma pergunta.
O Dudu de hoje, que está prestes a se formar em medicina e pretende ser um grande empresário, um grande empreendedor, ser uma pessoa próspera. O Dudu de hoje, o que é que espera do Dudu que vai ser daqui a um ano? Que eu creio que vai estar aqui há um ano falando. Cara, qual é o Dudu que você enxerga daqui a um ano? Meu Deus, cara. Isso é uma pergunta forte, viu? É uma pergunta forte, mas... E eu quero anotar aqui, eu vou anotar. O primeiro episódio do Empreendedores de Fé, dia 22 de agosto de 2023. Cara, eu já profetizo que no dia 22/8 de 2024 nós estaremos, não sei se nesse estúdio, não sei se num estúdio próprio, eu não sei, mas eu creio que daqui a um ano eu quero saber qual é o Dudu que você espera. Amém, cara. Cara, isso é uma pergunta bem... Isso é uma pergunta bem difícil, viu, cara? Bem assim no finalzinho. Alimenta a sua fé. Aumente minha fé. Mas eu creio que daqui a um ano, né, tomando não só por esses conselhos que você me deu, mas todo esse processo que a gente vai vivenciar junto, né, nessa caminhada do podcast, cara, eu acredito que eu quero ter minha primeira, até lá, quero ter minha primeira loja. Amém. Sabe? Meu pai é um grande empreendedor, sabe? Meu pai, ele trabalha como um vendedor de frutas orgânicas, sabe? E eu tenho um sonho de montar um trabalho com ele, né? Tanto para ajudar ele, né? E ele ter algo assim, né? Como também para que eu possa vivenciar o empreendimento, o empreendedorismo. E para daqui a um ano, como você me perguntou, agora, pode mudar, acrescentando mais coisas, mas daqui a um ano, por enquanto, a minha vontade é essa, sabe? A minha vontade é ter esse empreendimento, a minha vontade é ter esse negócio com meu pai, né? Não para nos glorificar, mas para glorificar o nome do Senhor, entende? Tudo que vem acontecer aqui, que seja para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nossa, eu sou um cara totalmente, você conhece, sou um cara totalmente, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Dudu, personalidade você tem para isso. Amém, cara. Capacidade você tem para isso, pela pessoa que você é, pela pessoa que eu conheço. E eu não tenho dúvida que daqui a um ano nós estaremos aqui contemplando não só essa vitória, mas muitas vitórias que você vai adquirir em sua vida. Amém. E eu quero que vocês que nos acompanhem também anotem essa data. Eu já anotei aqui para mim também. Cara. Daqui a um ano, o que é que você espera que a pessoa... Ó, eu tô vendo aqui que o Gabriel tá nos escutando, o Rominho, tá um pouquinho distante, mas vocês que estão nos escutando agora, estamos finalizando o nosso primeiro episódio do Empreendedores de Fé. Daqui a um ano, o que é que você espera ter almejado, ter alcançado, ter prosperado, ter progredido em todas as áreas da sua vida? Anota aí, porque eu não tenho dúvida que daqui a um ano, nós juntos, nessa caminhada, nós vamos crescermos. Como pessoas, como seres humanos, como empreendedores, em todas as áreas da nossa vida. A finalidade é essa, é crescermos juntos e sermos pessoas melhores. Uma ideia, é bom falar isso com todo mundo que vem aqui. Todo mundo. Eita, perguntar isso pra todo mundo ia ser uma coisa tão incrível. Imagina as vidas, a pessoa transformando, a gente vê os frutos, cara. É legal. Porque as conquistas que a gente vai adquirindo na nossa caminhada é para justamente a gente se fortalecer e fortalecer pessoas. Isso, verdade. E as coisas que acontecem na qual a gente tem que recomeçar é para também a gente filtrar situações positivas e mediante a caminhada a gente não errar mais. É verdade. Então, verdade. Meu amigo Lucas, muito obrigado pela paciência. Lucas é um maestro. Lucas, vamos bater palma, Paulo. Vamos bater palma. Bate palmas aí, pessoal. Para o Lucas. O nosso, como é que chama aquele? O nosso Lombardi, o nosso Lombardi. É, Lombardi. Mas eu não tenho dúvida, viu? Logo, logo você vai ser um dos nossos aqui entrevistados também, na sua área, eu não tenho dúvida. Eita. Pessoal, muito obrigado por ter ficado conosco até agora, né? O Empreendedores de Fé, nós estamos com esses episódios toda terça-feira, de 7 às 8h30. Próxima semana já foi anunciado. Vai ser o Lucas Levi, o entrevistado, para nós crescermos juntos, através do seu testemunho, dos seus ensinamentos, dos seus conselhos.
E também nós temos o nosso canal no YouTube, Eita coisa, Empreendedores de Fé. Segue nós lá, pessoal. Segue a gente lá. Nos ajuda nessa caminhada. Sem vocês, abaixo de Deus, vocês são de fundamental importância desse projeto. Verdade, sério. Vai lá, segue a gente. Ativa o sininho. Ativa o sininho, compartilha. Eu tenho que me acostumar com isso. A coisa do... Tenho que me acostumar com isso. Vamos relevando aí, primeiro episódio, situações. Nós vamos crescer juntos. Eu comecei isso aqui pela fé. Pela fé. E pela fé nós vamos continuar e vamos crescer juntos, em nome de Jesus. Amém, eu creio. Então, segue nós lá, compartilha, toca o sininho, encaminha para várias pessoas. E quando a gente atingir um número assim razoável em inscrito, a gente passa a fazer ao vivo pelo YouTube, que se torna melhor. E esse programa vai estar lá. Todos os episódios serão gravados e serão jogados lá no nosso canal. Isso é uma bênção. É uma bênção. Mais alguma coisa, Eduardo? É uma satisfação imensa estar aqui com você. Cara, eu que agradeço pela confiança, pela parceria. Vamos pra cima. E eu não tenho dúvida que eu, você, todos que aqui vim participar desse podcast e todos que estão nos assistindo, nós vamos crescer juntos e dia após dia seremos pessoas melhores. Tá bom assim? Conto com vocês. Combinado demais. Conto com você, Eduardo. Com certeza. Conto com você, Lucas. Então é isso. Vamos pra cima. Fechou o primeiro episódio do podcast Empreendedores de Fé, de muitos que estão por vir. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, pessoal. Deus abençoe.